Então, dando continuidade, a gente falou de como os dados precisam estar contextualizados dentro de um banco de dados, e a gente aprendeu também, né, que o banco de dados, né, esse conjunto de dados, ele está associado à dupla dinâmica, que é o sistema gerenciador de banco de dados e o banco de dados. Então, o principal objetivo de um sistema gerenciador de banco de dados, ele é proporcionar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações. Então, em vez da gente ficar preocupado em desenvolver, utilizando uma linguagem de programação, aquilo que é necessário para a gente fazer o CRUD, o banco de dados, de um jeito mais simples, ele vai fornecer para a gente um ambiente completo para que possamos, né, de maneira eficiente e conveniente, a gente recuperar e armazenar essas informações. Que maneiras são essas, né? Geralmente, quando a gente aprende banco de dados, vocês vão lidar com a modelagem, né, do banco de dados, das tabelas e o relacionamento que pode existir entre as tabelas, né? Geralmente só faz sentido você usar modelo quando você tem que desenvolver um sistema onde existem muitos relacionamentos, um sistema mais complexo. Então, são diagramas, né? Desenhos que a gente faz dentro do BR modelo, um softwarezinho que vocês vão aprender a utilizar. Então, dentro do BR modelo a gente faz os diagramas, certo? E aí, alguns softwares, eles convertem aquilo que a gente modelou dentro do diagrama para uma linguagem, certo? E essa linguagem que é utilizado, a gente conhece como SQL. E aí, dependendo do SGBD, existem diferentes formas de você criar essa linguagem. Então, mesmo que a linguagem seja nomeada da mesma forma, existem padrões diferentes. Então, o SQL que funciona no MySQL é um pouco diferente do SQL que funciona no SGBD chamado Oracle ou no Microsoft SQL Server, né? Ou no SQLite ou em qualquer outro, ou Postgres, que é um dos famosos SGBDs que existem, que são gratuitos. Então, o principal objetivo, né, do SGBD é justamente criar uma forma fácil da gente desenvolver essas tabelas, esses bancos de dados, né? Então, um modo objetivo, né? Qual que é o objetivo de um SGBD? Então, um modo que já foi muito utilizado para guardar essas informações foi armazenar em sistemas de arquivos permanentes, como a gente viu. Esses sistemas eram criados para satisfazer as necessidades atuais de uma empresa, mas com o passar do tempo eram adicionados novos módulos aos módulos já existentes. Então, toda vez que se precisava criar uma nova tabela dentro do banco de dados, se precisava criar um novo pedaço de código capaz de se integrar com o pedaço de código que já existia. Para quem já trabalhou com desenvolvimento de software, sabe que se esses módulos não forem muito bem projetados, muito bem testados, muito bem analisados, isso quer dizer que a probabilidade do encaixe entre estes dois módulos, a probabilidade dele falhar é muito alta, certo? Então, existem técnicas, vocês viram, alguns de vocês viram na disciplina de engenharia de software, né? Técnicas de desenvolvimento de software que tentam justamente mitigar o problema
que pode ocorrer quando a gente vai juntar módulos diferentes. Então, nos sistemas de processamento de arquivos antigos, era muito reativo, né? Então, você tinha que desenvolver à medida que coisas novas fossem sendo criadas e integrar essas coisas novas com aquilo que já foi desenvolvido. E com todas estas divergências, né, aconteciam, né, diversos problemas, como eu já citei. E aí problemas que podem ocorrer, né? Então, redundância e isolamento de dados. A gente vai entender daqui a pouco o que é que significa esse tipo de informação, né? Então, e aí o sistema de gerenciador de banco de dados ele veio para evitar esses problemas, né? Problema de redundância, problema de isolamento. A gente viu até aquelas tabelinhas, né, que eu chamei de anomalias, né? Então, o SGBD ele tem como principal funcionalidade, né, a capacidade de poder armazenar uma grande quantidade de informação, né? Então, o sistema de banco de dados ele pode armazenar simplesmente dados referentes a uma agenda de amigos, como também pode armazenar as informações relativas a uma usina nuclear. Então, ele serve tanto para você guardar informações curtas, como serve também para você armazenar uma grande quantidade de informações, né? Ou informações complexas. Em ambos os casos, o SGBD ele tem que nos dar segurança, confiabilidade, independente se a gente vai guardar 10 megabytes ou 900 gigas de informação. Então, o banco de dados, se a gente for tratar, né, com o sistema, se a gente for comparar com o sistema de processamento de arquivos, o sistema de processamento de arquivos às vezes até pode ser interessante para fazer coisas simples, né, e para armazenar uma pequena quantidade de informação. Só que o banco de dados ele pode ser um pouquinho mais complexo, mas com a vantagem de você tanto poder armazenar informações para pouca quantidade de informação, como uma quantidade gigantesca, né? Se você perceber, se você imaginar a quantidade de mensagens que são enviadas, né, por segundo no mundo para o WhatsApp, né? Então você pode imaginar que esse sistema gerenciador de banco de dados para guardar, né, essa grande quantidade, ela tem que funcionar muito bem, né? Se eu não me engano, essas empresas de telecomunicação, através de aplicativos, tipo WhatsApp, ou tipo o WhatsApp, o Telegram, elas têm um prazo, né, de armazenar essas mensagens. Eu acho que são 3 meses, né? Então você manda uma mensagem e aí ela legalmente, eu acho que ela fica 3 meses armazenada dentro de um computador, né? Numa central, né, do WhatsApp. Agora, no caso do Twitter, né, você não tem esse prazo, né? Então, a gente imagine, né, quantidade de mensagens que são colocadas dentro do Twitter,
né, ou Twitter, né, como se chama, por segundo, né, no mundo todo. Então, o SGBD ele tem que ser robusto, né, o suficiente para lidar com essa grande quantidade de informações e recuperar essas informações de maneira muito rápida, né? Então, quando a gente fala de SGBD, as vantagens ou os objetivos principais desse SGBD, eles têm a ver com a redundância de dados e a inconsistência. O que é a redundância? Redundância é manter a mesma informação em lugares diferentes, certo? Então, a redundância nem sempre é ruim, às vezes é importante. A redundância ela é prejudicial quando você quer que as informações estejam atualizadas para muita gente, certo? E ela é útil quando você tem que fazer cópias de segurança. Então, por exemplo, você tem dispositivos, servidores, né? Principalmente servidores, onde você guarda os sites de dezenas de clientes, ou milhares de clientes, ou milhões de clientes, dentro de um banco de dados, dentro de um HD, num disco, né? E aí existe um outro disco só para copiar essas informações, né? Para fazer a redundância, ou seja, a cópia de segurança. Caso o disco principal quebre ou falhe, né? Então é possível recuperar essas informações no outro disco, né? Por conta da redundância. Mas de forma geral, quando a gente está trabalhando numa escala mundial, por exemplo, então não é tão interessante, né? Na escala mundial não, minto. Quando você está trabalhando dentro de um sisteminha local, o mais interessante é que a informação atualizada seja a mesma quando acessada por softwares diferentes. Um exemplo bem claro disso. Então, se você está no supermercado e o caixa, ou melhor, não vamos tirar o exemplo do supermercado, vamos colocar um sistema da Amazon, que vende produtos online. Então, o controle de estoque da Amazon é crítico, né? Ela não pode vender um produto no site que não exista dentro do armazém dela, né? O armazém onde ela coloca todos os produtos para vender. Então, se faltar um produto dentro do armazém, ela vai acabar gerando um problema de vendas lá no site, né? Porque ela vai estar vendendo um produto que não existe. E aí pode gerar problemas de atraso, desistência do cliente por conta do tempo de atraso, né? Então, vender o que se existe é um problema crítico para a Amazon, né? A não ser que ela coloque que aquele produto é feito por encomenda, é vendido por encomenda. Então, se o banco de dados, se o site, né? Se o sistema web da Amazon que vende produto online, o acesso que ele faz ao banco de dados estiver desatualizado, tem alguém, né, tem um sisteminha dentro da Amazon que trabalha com o controle de estoques, né? Então, a Amazon provavelmente compra uma quantidade gigantesca de produtos, leva essa quantidade gigantesca de produtos para dentro do armazém, onde é feita a escolha dos produtos e o cadastro desses produtos dentro do SGBD deles. Então, quando ela efetiva esse cadastro desse produto, ele já tem que estar disponível para venda, né? Não faz sentido o produto chegar e ele não está automaticamente disponível para venda. Então, a quantidade de produtos disponíveis ela é crítica, né? Então, não faz sentido no site ter 10 e aí ela vendeu 5
e lá no controle de estoque ainda ter os 10, né? Então, não faz sentido toda vez que a gente tiver que atualizar uma quantidade, ter que replicar essa alteração em diversos bancos de dados diferentes, né? Então a redundância é isso, quando você desnecessariamente armazena uma informação em vários bancos de dados diferentes, né? Redundante, né? Repetido. Um dos problemas da redundância é que podemos utilizar um determinado dado de um arquivo e esta atualização não ser feita em todo o sistema. Este problema é chamado de inconsistência, certo? É a nossa anomalia de atualização. Tem alguns livros que chamam isso, anomalia de atualização. Então, os dados serão inconsistentes, como eu já havia dito. Na hora que eu for vender, eu não tenho o produto disponível, mas dentro do armazém da minha empresa está lá o produto. Então, um sistema de banco de dados, ele tenta evitar ao máximo esse tipo de erro, vendo ainda que a redundância causa desperdício de memória secundária e tempo computacional. Só relembrando, memória secundária é o que a gente chama de disco rígido, né? Ou SSD ou M2. O novo, quando a gente armazena a informação, desliga o computador e quando liga de novo a informação continua lá, né? Isso é a memória secundária. A memória principal é a memória RAM, né? Aquela memória que quando você desliga o computador e liga de novo, essa memória foi apagada. E tempo computacional é o tempo que se gasta para calcular as coisas, né? Para calcular o preço de um produto. Então, digamos, para atualizar o estoque. É melhor você atualizar o estoque em apenas um banco de dados do que atualizar em diversos outros bancos de dados. Então você está evitando duas coisas: desperdício e tempo. E perda de tempo. Então o sistema de banco de dados ele tenta evitar ao máximo existir erros, vendo ainda que a redundância causa desperdício de memória. Isso acabei repetindo, né? Isso aqui está repetido, depois eu vou corrigir esse texto. Então, o sistema de banco de dados ele vai tentar evitar ao máximo esse tipo de erro, né? Próximo slide. Então, os dados eles podem. Então, vamos falar o que é o isolamento de dados. Então, a gente viu o que é a redundância, leva à inconsistência, e agora a gente vai ver o conceito de isolamento de dados. Como os dados podem estar espalhados em vários arquivos e eles podem apresentar diferentes formatos, é difícil e trabalhoso ter que criar novos softwares para recuperar a mesma informação que possa estar em arquivos com formatos diferentes. Então, aquele problema que a gente tinha falado, né? Então, se você tem um software, que esse software acaba se esse software que você faz, né, ele utiliza vários arquivos espalhados, alunos.txt, financeiro.txt, disciplinas.txt, né, ou .csv, ou .mdb, ou então, arquivos .json, né,
arquivos espalhados em locais diferentes, né? Então, toda vez que você vai precisar integrar essas informações ou atualizar essas informações, você vai ter que desenvolver software para cada um desses tipos diferentes, para que essa atualização seja efetivada, né? Ou então, se você tiver que recuperar informações, você vai precisar criar informações diferentes, recuperar essas informações, criar software diferente para recuperar informações diferentes. Então, esse é um dos problemas do processamento de arquivos. Toda vez que você vai trabalhar com um tipo de arquivo diferente, você tem que criar um software específico para aquele tipo de arquivo. Então, isso é um processo muito trabalhoso e não se enganem. Toda vez que a gente está desenvolvendo software, o que mais vai surgir são alterações, né? Vão sempre pedir para você para criar coisas novas, softwares novos. Então, com isso, a gente termina essa segunda parte e já a gente retorna.